Vamos lá, pessoal, professor André Alencar novamente aqui com vocês. Estamos comentando provas do CESP, área de segurança, agente penitenciário agora, tá? Departamento Penitenciário 2013. Nós temos aqui uma prova interessante da UNB 2013. Aquela outra prova nossa, deixa eu voltar aqui rapidinho. A nossa prova 1 que nós comentamos nos dois primeiros blocos foi do mesmo concurso, tá? Também de 2013. Ó, essa prova aqui, ó, 2013, só que foi para os cargos de nível superior, tá? 2013 CESP. Agora nós vamos comentar o mesmo concurso, mas para o cargo de agente penitenciário. Ainda falo com vocês que essa prova é da área de segurança pública, tá? Agente penitenciário, no que concerne às noções de direito constitucional, julgue os itens que se seguem. Então aqui ele deixou mais aberto o direito constitucional. Questão número 17, que nós estamos seguindo, mas essa é a prova 2, não se esqueça. Segundo a Constituição Federal de 88, é assegurada a prestação de assistência religiosa, artigo 5º, inciso 7, nas entidades civis e militares de internação coletiva. Perfeito. Entretanto, tal norma é de eficácia limitada. Não, pois depende de complementação de lei ordinária ou complementar para ser aplicada. Gente, olha, essa história de lei ordinária ou complementar é furada, né? Porque quando a Constituição quer lei complementar, ela diz expressamente lei complementar. Quando ela quer que seja uma lei comum, ela não fala nada, ou fala só simplesmente lei, pronto. Também vale o termo lei específica, tá? Lei específica também é lei ordinária. A diferença é que a lei específica, ela é específica para aquele tema. Como, por exemplo, aquela prova número 1 que a gente fez sobre direito de greve, que é lei específica. E que detalhe, antes da emenda, se não me engano, 19, a Constituição exigia lei complementar. Aí a emenda mudou para lei específica para ficar lei ordinária. Mas, gente, é falso dizer que essa norma é de eficácia limitada. Está escrito lá, é assegurada assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Ponto. Lá não está na forma da lei, nos casos previstos em lei, conforme definido em lei. Não, lá está, é assegurada assistência religiosa. Isso é um direito individual, de cunho, de liberdade individual, de cunho, como é que a gente pode falar, típico dos direitos de consciência, de crença, porque o direito à prestação de assistência religiosa é uma forma do indivíduo não se desvincular da sua crença quando ele estiver num ambiente de internação. O ambiente de internação, ele fica sem contato com o mundo externo. Ele fica apartado do mundo externo. É o exemplo do quartel militar, é o exemplo do presídio para os civis, é o exemplo de um hospital em regime de internato, de uma clínica de recuperação, pode ser até mesmo de um colégio no regime de internato também. Mas nesses ambientes o indivíduo não pode ser privado da sua liberdade religiosa, ele não pode ser retirado do seu direito de poder participar de um culto religioso. Então, no presídio, por exemplo, tem lá um dia regulamentado para que haja assistência religiosa. Nos quartéis, nas bases militares, o Estado contrata a figura do capelão para poder prestar assistência religiosa. Então, não é de eficácia limitada, ok? Existem direitos fundamentais de eficácia limitada, raro, mas existem. Então até poderia ser de eficácia limitada, mas não é o caso. E outra, não depende de lei complementar ou ordinária. Isso não existe. Ou é lei ordinária ou é lei complementar. Gabarito errado. 18. O princípio da máxima efetividade, esse princípio ele é típico do assunto hermenêutica constitucional. Hermenêutica, que é uma espécie de ciência da interpretação, são os métodos e técnicas que são utilizados para se interpretar a Constituição, normalmente não caem em concursos que não sejam da área jurídica. Olha o juridiquês aqui, hein? Hermenêutica é juridiquês. Porém, especificamente dentro dos direitos fundamentais, o princípio da máxima efetividade, ele indica, e isso pode ser cobrado dentro dos direitos fundamentais, fora da hermenêutica, indica que aos direitos fundamentais deve ser extraído na hora da interpretação, na hora da hermenêutica, né?
deve ser extraído das normas, ou extraída das normas de direitos constitucionais, a interpretação que lhe dê a maior efetividade possível, a maior aplicação possível. O princípio é da concessão, o princípio é da ampliação e não da restrição. Então, direitos fundamentais devem ser interpretados pelo princípio da máxima efetividade, buscando se extrair deles a interpretação que lhe favoreça um sentido mais amplo possível, que lhe dê a eles maior aplicabilidade possível. Então, por exemplo, a questão 17, eu nunca poderia interpretar ao meu bel prazer de que a norma é de eficácia limitada, sem ter disposição expressa nesse sentido, sem ter a necessidade expressa da lei, porque isso reduziria a efetividade. Então, o princípio da máxima efetividade, invocado no âmbito dos direitos fundamentais, determina que lhe seja atribuído o sentido que confira a maior efetividade possível, com vista à realização concreta de sua função social. Perfeito, perfeito, ok? Acho difícil disso ser repetido em um concurso que não seja da área jurídica, porque apesar de não muito complicado, é um tema próprio para a questão das provas na área do direito, tudo bem? Nesse caso aqui, lembra, a nossa prova é de agente penitenciário, não era bacharel em direito. Mas eu recomendo que vocês caprichem o estudo dos direitos fundamentais nesse tipo de prova, tá? Esse tipo de prova é importante para a gente. Então, estamos na questão número 17. Essa prova também é um pouquinho extensa, vai até a questão 34. Vamos agora para 19. 17, 18, 19. Do ponto de vista material, o que importa para definir se uma norma tem ou não caráter constitucional, quando a gente olha o aspecto material, a gente está observando o lado do conteúdo, o lado da matéria, o lado da essência, o lado relativo ao assunto, ao tema. Então, para definir que algo é materialmente constitucional, eu observo do que ele trata. Ao contrário, para definir que algo é formalmente constitucional, está na forma da Constituição, eu vou olhar a forma, eu vou olhar o aspecto externo. Ou simplificando o tema aqui para vocês, para definir que algo é materialmente constitucional, eu olho o conteúdo. Para definir se é formalmente constitucional, eu vejo se está dentro da Constituição. Exemplificando, normas de direitos fundamentais tipicamente são normas formal e materialmente constitucionais. Normas, por exemplo, que estabelecem disposições sobre os índios, tipicamente são formalmente constitucionais e não materialmente constitucionais. Por quê, André? Porque não é típico de uma Constituição, não é uma matéria comum da Constituição. Tudo bem que também é difícil dizer o que é típico ou não de Constituição, tem a doutrina clássica que a gente vai seguir. O que é típico da Constituição? Princípios fundamentais, são normas de organização do Estado, no seu aspecto mais elementar, direitos fundamentais, repartição de competências, estruturação dos órgãos e poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas sem exagero, a nossa Constituição exagera em alguns temas. Fechou, organização do Estado, direitos fundamentais, a repartição de competência que fica dentro da organização do Estado e a organização dos poderes. Isso seriam os temas básicos de um texto constitucional. O que vem além disso, normalmente pode ser retirado da Constituição sem fazer muita falta. E aí é onde entra a questão formalmente constitucional. Então, do ponto de vista material, o que importa para definir se uma norma tem ou não caráter constitucional será a forma como ela tenha sido introduzida no ordenamento jurídico, independentemente do conteúdo dessa norma. Claro que isso é absurdamente falso. Na verdade, está absolutamente ao contrário. Então, corrigindo seria assim, do ponto de vista material, o que importa para definir se uma norma tem ou não caráter constitucional será o conteúdo dessa norma, independentemente da forma como ela tenha sido introduzida no ordenamento jurídico, ok?
Então, a gente teria que inverter a frase aqui para que ela ficasse correta. Portanto, errada a nossa questão. Passando mais uma questãozinha, 20. Ó, agora tá claro, hein? Direitos e garantias fundamentais. Estamos falando das normas do artigo 5º ao 17, normalmente o artigo 5º. E aqui nós temos uma questão boa. Por quê? Porque vai pegar entendimento do STF. Entendimento do STF é aquilo que a gente denomina como jurisprudência. Jurisprudência do STF são as decisões que a Suprema Corte exara, emana no seu poder de julgar as mais altas autoridades, as questões mais relevantes para o Estado. Então, segundo o entendimento do Supremo, a degravação de uma mídia eletrônica referente a diálogos colhidos em interceptação telefônica durante a investigação policial deve ser integral e não apenas dos trechos relevantes à causa. O gabarito dessa nossa questão, verdadeiro, certo. Há uma crítica contundente aqui das autoridades, não, eu diria dos estudiosos dessa área penal, porque eles dizem o seguinte, olha, quando se vai degravar, normalmente são degravadas horas e horas de conversas. E dessas horas e horas, temos muitas questões que são absurdamente irrelevantes. Tipo o pai conversando com a filha sobre sua, sei lá, sobre seu fim do seu relacionamento amoroso. Sei lá, o irmão conversando com a irmã sobre o seu acidente de carro. Colocar tudo isso é inútil. É a crítica que a doutrina faz a esse entendimento do Supremo. Mas quem disse foi o Supremo. Então, o que a gente tem que fazer? Baixar a guarda, baixar a cabeça e julgar na prova sim. O Supremo entendeu que seria ilícito transcrever apenas partes. Eu entendo o que o Supremo quer, assim, sem olhar com maus olhos, o que o Supremo está dizendo é que, se for transcritas apenas as partes interessantes, a polícia pode fazer uma espécie de montagem, sabe, aquele quebra-cabeça. É até engraçado, hoje em dia eles fazem montagem com a presidenta, por exemplo, né? Ela cantando musiquinhas com pedaços dos discursos. Então, para evitar essas montagens, é que a polícia deveria fazer, a autoridade policial, né? Deveria fazer a transcrição integral de todas as conversas. Isso vai ser trabalhoso, volumoso, muitas vezes inútil e ineficiente, mas é o que manda o Supremo. Baixa a cabeça e bola para frente. Então, questão interessante. Agente penitenciário, hein? Questão interessante. De novo, ó, segundo o entendimento dominante no STF. Então, jurisprudência. São lícitas as provas produzidas em interceptação telefônicas, decretadas por decisões judiciais, até aqui certo, quando tais decisões forem amparadas apenas em denúncia anônima. Claro que isso é absurdo, né, gente? Claro que isso é absurdo, ó, errado. A Constituição diz, no artigo 5º, inciso 4, que é vedado o anonimato. Se é vedado o anonimato, não é possível admitir-se como prova uma denúncia anônima. Até aí todo mundo sabe. Também não é admitido que a denúncia anônima, por si só, seja apta a instruir um processo. Isso também é fato. O que a denúncia anônima gera? Gera necessidade de averiguação, de investigação. O problema é que interceptação telefônica, ela é considerada uma prova muito, vamos dizer, violadora da intimidade, uma prova muito grave para ser produzida. A própria lei de interceptações telefônicas, a 9296, ela recomenda que a interceptação seja usada como se fosse o último meio de prova, quando não haja outro meio de obter as mesmas informações. Então, a interceptação telefônica, como ela invade de forma muito grave, muito forte, a vida privada, a intimidade, ela é regida pelo princípio da excepcionalidade. Ela tem que ser interpretada de forma restritiva.
Então, não se deve fazer uma interceptação telefônica amparada apenas em uma denúncia anônima. Por quê? Porque é muito grave interceptar o telefone dos outros sem ter outro meio que possa subsidiar uma decisão dessa. A interceptação telefônica é para casos onde já há algum indício, onde já há algum aspecto importante para se determinar uma investigação mais séria. Então, amparada apenas em denúncia anônima, ilícita, entendimento do STF, ok? Bola para frente. A condenação criminal transitada em julgado, artigo 15 da nossa Constituição, acarreta a suspensão dos direitos políticos. Ainda não vi o gabarito, espero que o examinador saiba o que ele está falando, tá? Não é a perda, é a suspensão dos direitos políticos, tá bom? Interessante que no artigo 15 não está escrito quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão. A gente acaba seguindo a orientação da doutrina, da jurisprudência, nesse caso até muitas vezes do TSE, e também as outras questões de prova relativas ao mesmo tema, ou relativas ao mesmo tema. Então, o artigo 15 ele traz 5 hipóteses que a gente deveria classificar, algumas como perda, ou uma como perda e outras como suspensão. É fato e é importante que o artigo 15 diz que é vedada a cassação de direitos políticos. É vedada a cassação. Então, pelo amor de Deus, em nenhum dos casos do artigo 15 é admitida a cassação. Ou é admitida a perda ou é admitida a suspensão. Nunca a cassação. Tá? Cassação de direitos políticos não pode, no way, não se admite. Então, admite-se perda e suspensão. Qual é a diferença? A doutrina menciona que a diferença é a questão temporal. Pelo amor de Deus, gente, não estou dizendo em nenhum momento que estamos falando de penas perpétuas, até porque a Constituição proíbe pena perpétua. Mas estou dizendo a vocês que a perda, ela não tem prazo certo. A reaquisição, no caso da perda, vai depender de outras condições. Ixi, já até dei o gabarito aqui sem querer, apertei aqui sem querer. Vai depender de outras condições, como, por exemplo, o indivíduo que deixa de ser brasileiro. Ele perdeu a condição de brasileiro. A nacionalidade brasileira é essencial para o usufruto, para a fruição dos direitos políticos. Se ele deixa de ser brasileiro, ele vai perder os direitos políticos. Perder. Por quê? Porque não tem um prazo certo para reaquisição. Ele só readquiriria os direitos políticos caso readquirisse a nacionalidade. Então, a perda, ela não tem prazo certo. A suspensão tem prazo certo. Para ajudar vocês, lembrando que são 5 casos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. O 1, que é o cancelamento da naturalização, que a gente vai aumentar como sentido de perda da nacionalidade, é a hipótese de perda. Esse é o clássica hipótese de perda. O 5, que fala de improbidade administrativa, a própria Constituição fala que é suspensão. Lá no artigo 37, parágrafo 4º, a Constituição fala que os atos de improbidade vão gerar a suspensão dos direitos políticos. Se os atos de improbidade geram a suspensão dos direitos políticos, nós não vamos nunca discutir com a Constituição e vamos achar diferente. Não. Se o ato de improbidade gera suspensão, cometeu improbidade, artigo 15, inciso 5, suspensão. O inciso 2 e o 3, eles são um pouco controversos. O 2 fala da condenação criminal transitada em julgado. Eu diria que é suspensão e ponto. O 3 da incapacidade civil, ou se eu troquei pouco importa aqui, 1000 perdões de qualquer jeito, também entende-se que é suspensão. Porque a incapacidade civil, apesar de aparentemente ela não ter prazo certo para acabar, o indivíduo que, por exemplo, fica louco, fica maluco, ficou doidão, perdeu a capacidade civil, o entendimento dos atos da vida civil, a reaquisição, ela pode ocorrer mediante avaliação.
e o juiz decreta na sentença da interdição dos direitos civis e políticos, consequentemente, o prazo certo para reavaliação. Não que ele vá conquistar na primeira reavaliação, mas ele vai sendo reavaliado. Então, embora haja divergência, suspensão. O inciso 4 é aquele que a gente fala assim, Deus nos acuda, né? O inciso 4, claro que eu estou indo muito além da questão, tá, gente? Porque se fosse só para gabaritar, eu entregava o gabarito e pronto. Não, a gente está aqui para aprender direito constitucional, discutir alguns temas relevantes que caem em prova, O inciso 4 é a famosa hipótese do cara que deixa de cumprir obrigação legal a todos imposta e também se recusa a cumprir uma prestação alternativa. Porque se ele só deixar de cumprir a obrigação legal imposta, mas cumprir a obrigação alternativa, ele não tem nenhuma consequência negativa. Agora, se ele não cumpre nem a obrigação legal a todos e nem a alternativa, aí o que vai acontecer com ele, para as provas mais recentes, seria a perda. Porque não tem prazo certo de reaquisição. Ainda assim, eu fico muito com o pé atrás, porque a lei do serviço militar, ela chega a falar em suspensão. A lei é fogo, né, gente? A lei fala em suspensão. Mas eu recomendo que a gente marque na prova como perda, tá? Não foi o caso dessa questão, não me lembro de nenhum nessas nossas provas que nós vamos fazer aqui, mas já caiu em prova recente da banca CESP 2012, como inciso 4, sendo hipótese de perda, ok? Então, a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, acarreta a suspensão dos direitos políticos, independentemente de manifestação expressa na decisão condenatória. É o que a gente chama de efeito automático da sentença. Não precisa, na sentença, o juiz dizer assim, também, além dos 10 anos de prisão, também fica sem os direitos políticos. Não, 10 anos de prisão, condenado, transitou em julgado, 10 anos sem direitos políticos. Cuidado, hein, gente? O que gera a suspensão é a condenação. Não é a prisão. Gente, tem que ter muito cuidado com isso, porque condenação é diferente de prisão. Se o cara for condenado a crimes, condenado a penas, melhor dizendo, menores do que 4 anos, é bem provável que ele cumpra a pena sem ser preso. Mesmo assim, se ele está condenado, ele fica sem os seus direitos políticos. Outra questão, então é possível alguém solto estar sem direitos políticos. Porque ele também pode estar no regime da condicional, né, depois de 1/3 lá da pena. Ele pode estar num regime de prisão semiaberta, né, de cumprimento de pena em regime semiaberto. Ele pode estar fazendo aquele regime de dormir no presídio ou de ter que passar o final de semana no presídio. Então ele está solto na maioria do tempo e ele fica sem os direitos políticos do mesmo jeito que ele está condenado. Agora, é possível alguém estar preso e não ter os seus direitos políticos atingidos, que é o caso da prisão cautelar. No caso da prisão cautelar, a pessoa vai presa porque existe o risco de atrapalhar no processo. Existe o risco dele delinquir, dele continuar cometendo atividade criminosa. Nessa situação, a prisão cautelar, ela não retira os direitos políticos, nem temporariamente. Ele teria o direito de votar e até ser votado, quiçá. É possível. Então, fechado, questão muito boa, interessante para vocês, vamos passar. Questão 23. Entre os direitos constitucionais garantidos às presidiárias, inclui-se o respeito à integridade física e moral. Claro, aos presos é assegurada a integridade física e moral, não só às presidiárias do sexo feminino, mas a elas também. Porque, lembra, inclusive o artigo 5º, inciso 3, ele fala que ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a integridade física e moral, que é a disposição expressa lá no 5º 48, 5º 48 ou 49, dá uma conferida aí, você tem que ir atrás disso, 5º 48 ou 5º 49. É assegurada aos presos a integridade física e moral. Eu acho que é o 48.
Também é assegurado, e aí é o quinto 50, esse eu tenho certeza, a condição para permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, verdadeiro e verdadeiro. O quinto 50 dá à presidiária grávida, gestante, o direito de permanecer com o filho depois do seu nascimento durante a amamentação. Aqui o direito não é nem tanto da presidiária, tudo bem que a Constituição escreve da forma gramatical que o direito é da presidiária, já que ela mesma pode pleitear esse direito, mas o objetivo, a tutela, a finalidade é proteger a criança, o bebê, porque a amamentação é um período muito importante para ele permanecer junto com a mãe. Também é assegurado o cumprimento da pena em estabelecimento distinto ao dos apenados do sexo masculino, também verdadeiro. Esse deve estar no quinto 49, porque a Constituição fala que é assegurado aos presos o direito de cumprir a pena em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, o sexo e a idade do apenado. Então são fatores de diferenciação, de discriminação válidos no texto constitucional, tá? São casos em que se diferenciam direitos de homem e de mulher mesmo. Então, verdadeira a nossa questão. Vamos ver o gabarito? Certo, banca fechou aí direitinho. Vamos fechar esse bloco na questão 23, logo a gente continua. Grande abraço.